Valendo! Time, o vídeo de hoje é fantástico. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Se vocês têm um espaço pequeno na oficina e ainda assim precisam trabalhar com chapas de MDF que são bem grandes e desengonçadas de mexer, esse vídeo é para vocês. Assista até o final porque eu vou dar um monte de dica de como vocês podem fazer uma serra vertical na sua própria casa, na sua própria oficina. Vem comigo, acompanha comigo isso daqui, bem legal. Time, essa aqui é a serra vertical que eu fiz na minha própria oficina. Eu não tinha 50 mil, 60 mil para comprar uma serra dessas que vendem por aí e eu tive que me virar, tive que dar um jeito. Então eu mesmo fiz um projeto. Se vocês quiserem o projeto dessa serra, podem clicar no link da descrição. Eu vou deixar ali para vocês baixarem. Então eu fiz um projeto da serra e construí essa criança aqui, ó. Deem uma olhada. É uma serra vertical que eu coloquei no canto da parede. Vou explicar para vocês todos os detalhes sobre essa serra, a começar do espaço. Reparem que ela está encostada na parede e eu tenho toda essa área livre aqui, ó, para circular com chapas grandes de MDF, tá vendo? Então o fato dela estar encostadinha na parede deixou todo esse espaço livre para que eu possa usar como eu bem entender, tá? Essencialmente são barras de aço que foram soldadas, sendo uma perpendicular à outra. Então tem várias delas, 1, 2, 3, 4, 5 barras, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras na horizontal. 5 na vertical, 8 na horizontal, todas soldadas e fixadas. Quais são as medidas dessa serra? Ela tem 2,5 metros de altura por 3 metros de largura. Por que eu escolhi essas medidas? Duas razões. A primeira razão, com 2,5 metros de altura, eu consigo cortar qualquer chapa de MDF, porque geralmente as chapas de MDF têm 1,80 m. Então, com 2,5 metros eu ainda tenho uma sobrinha. Essa é a primeira razão. A razão também pela qual eu fiz ela com 3 metros de largura é porque geralmente as chapas de MDF têm 2,70 metros. Então, com 3 metros, eu tenho uma folguinha. São essas as razões. Uma outra razão é porque, geralmente, estas barras de ferro, elas vêm com 6 metros de comprimento. Então, se eu corto certinho no 3 metros, eu tenho um aproveitamento muito melhor, quase perfeito, e desperdício quase nenhum, tá bom? E foi por isso que eu escolhi essas medidas para fazer essa serra. Aqui embaixo eu tenho um trilho, tá? Esse trilho ele tem 30 por 60, então é um metalão de 30 por 60 com parede de 2 milímetros. É o trilho inferior. E aqui em cima eu tenho igualzinho, 30 por 60 por 2, o trilho superior, tá? Esse cara aqui é o trilho superior. Então, essa mesa foi montada nestes trilhos e estes trilhos servem para que esse carrinho móvel deslize, tá? Olha só, eu já vou falar mais detalhes desse carrinho, mas ele desliza nesses trilhos. Tá bom? Eu coloquei aqui uma cantoneira super forte de 6 milímetros de espessura.
bem grande, bem forte. E ela tem 10 por 10, tá? Aqui não vou conseguir medir direito para vocês, mas é 10 por 10. E ela teve que ser bem forte porque é em cima dessa cantoneira que a chapa de MDF, às vezes as chapas são bem pesadas, que elas são apoiadas. Então eu coloco a chapa aqui e fica em cima dessa cantoneira. E se essa cantoneira mexer, vibrar, entortar, já era teu corte, tá bom? Então ela precisa ser bem forte para que você tenha um corte perfeito e nós conseguimos nessa serra cortes perfeitos. Essencialmente a estrutura da serra é essa. Uma mesa de metalão bem forte, com 2 trilhos e uma cantoneira de apoio, beleza? E o carrinho móvel. O carrinho móvel, ele também é feito de metalão. Esses metalões aqui são dois trilhos, tá? Presos lá em cima e embaixo. E ele percorre aqui, ó. Ele se movimenta. Tá bom? Então, com esse recurso, eu consegui fazer 2 tipos de cortes. Consigo fazer cortes tanto na vertical quanto na horizontal. E a gente já vai falar. Se vocês repararem aqui nessa serra, vocês vão conseguir notar que ela está levemente inclinada em direção à parede. Vamos ver se a gente consegue pegar isso. Ó, tá vendo que ela está levemente inclinada em direção à parede? Por que que isso é assim? Porque quando você apoia a chapa de MDF aqui, ou qualquer outra chapa, ou compensado, seja lá o que for que você for cortar, quando você solta, ela naturalmente fica apoiada lá. Então você pode fazer o corte sem se preocupar com a peça que vai ficar na máquina, você só se preocupa com a peça que você está cortando. Você faz o corte, tira a peça que você está cortando, leva para o local adequado e a peça que ficou ela não vai cair. Se essa serra não estivesse levemente inclinada, a peça que ficou correria o risco de cair e te causar um transtorno. Então, por isso que ela é levemente inclinada. Vários pontos de corte. Nessa serra, eu fiz 5 pontos de corte. E eles são demarcados da seguinte forma. Olha só. Aqui vocês estão vendo que existe um sulco, né? É por onde a serra passa. Quando eu estou cortando aqui na vertical, a serra passa por dentro destes sulcos. E esse é o primeiro ponto de corte. Aqui eu tenho mais um, segundo, terceiro e quarto. Eu disse 5 pontos de corte, né? Não, são só 4 pontos de corte. E como é que eu faço o posicionamento da serra? Então vocês podem reparar que ali em cima, deixa eu ver se eu mostro para vocês com detalhes, ó. Aqui em cima tem um ponto de trava. Tá vendo esse corte que tá feito aqui, ó? Isso daqui é um ponto de trava. Aqui tem outro, olha lá, ó. Tá vendo? É um ponto de trava. Então, se eu tiver que usar esse ponto de corte para fazer o meu serviço, eu venho com a serra até aqui e uso essa trava aqui de cima e encaixo lá, ó. Tá vendo? E isso faz com que este carrinho móvel fique travado. E aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, olha aqui, ó, um ponto de trava. Esse é um ponto de trava, olha aqui outro ponto de trava. Outro ponto, e tem outros pontos espalhados por lá. Então eu venho aqui com o meu pé e travo. Quando essa trava inferior está acionada e essa trava superior também está acionada, isso garante que o carrinho não faça esse movimento. Ele faz um movimento vertical perfeito e me dá um corte perfeito. Então, essa foi a forma como eu encontrei para fazer esses cortes perfeitos. E eu posso tirar daqui e pôr para cá. Olha só. Travei lá em cima, travei lá embaixo, coloco a chapa aqui, eu posso abrir ela no meio, fazendo esse corte assim. Legal, né? Bom, e se eu quiser fazer um corte na horizontal? Falei para vocês que dá também. Como é que funciona? Funciona assim. Eu venho aqui no carrinho móvel e solto esse parafuso, girando ele em sentido horário para mim. Ele tem uma trava que fica aqui atrás, ó. E se eu giro em sentido horário, esse parafuso vai para lá
e solta essa trava. E quando eu faço isso, eu posso deitar a máquina, ó. Tá vendo? E aí eu consigo fazer cortes na horizontal. Fantástico, né? Olha só que bacana. Esse parafuso aqui, ó, ele é o gabarito de cortes horizontais. Se eu mexo na rosca dele aqui embaixo, a minha serra pode fazer esse movimento. Eu posso subir ela, fazer com que o corte fique assim, ou abaixar, fazer com que o corte fique assim, inclinado para baixo. O que não é ideal, o ideal é que ele fique perfeito, mas eu tenho essa regulagem. E aqui, ó, vocês vão reparar bem aqui, ó. Conseguem filmar? Eu tenho o parafuso que faz a regulagem do corte vertical. Então eu posso fazer a serra chegar até lá. Aqui eu tenho um batente, olha só. Esse daqui é o batente. Na parte de cá, eu faço a regulagem, olha lá. Bem lá naquele cantinho lá. O batente vai até lá e pum, encostou naquele parafusinho. Tá feita a regulagem perfeita dos cortes verticais. Ou eu deito a serra aqui e tá feita a regulagem perfeita dos cortes horizontais. Eu travo a máquina aqui, solto as duas travas, eu solto a trava inferior, solto a trava superior e eu consigo fazer o corte horizontal. Legal, né? Daí vocês podem estar se perguntando, beleza, mas como é que eu travo esse movimento aqui? Você não falou isso, é verdade? Eu não falei, mas eu vou falar. Tá bom. Olhem só aqui, time. Aqui dentro é um metalão e aqui dentro desse metalão tem duas peças de madeira. Quando eu aperto esse parafuso aqui, ó, essas peças de madeira que estão ali dentro, elas fazem esse movimento. A ponta dessas peças é em V e o parafuso entra aqui, assim, ó. E quando encosta nesse V, expulsa para fora e faz com que as duas madeiras se afastem uma da outra. Então, cada uma dessas madeiras vai para um lado. Uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda e isso trava. Foi bem bacana fazer isso daqui, esse sistema de freio. Apertei bem, a serra está travada, então ela não movimenta nenhum décimo de milímetro. E eu consigo fazer cortes horizontais perfeitos com ela travada. Essa foi a forma como a gente conseguiu fazer regulagem de cortes horizontais. Legal, né? Dá uma olhada aqui. Esse carrinho, ele corre em cima desses dois trilhos feitos de metalão. E ele corre com o auxílio desses rolamentos que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Então tem dois rolamentos aqui na frente, tem dois rolamentos aqui do lado e dois rolamentos ali atrás. Fechou a caixa. Mesma coisa, dois rolamentos aqui na frente, dois rolamentos aqui do lado e dois rolamentos ali atrás. E isso faz com que o carrinho não tenha nenhum movimento, não saia fora nem um pouquinho, corra perfeito aqui em cima. Essa máquina aqui é uma serra circular normal. Comprei ela pela internet, da marca Philco, fabricada na China. Isso daí nem é tão importante, né? Vocês podem usar qualquer serra circular para fazer o projeto de vocês. Eu paguei em torno de R$600 nessa daqui. Ela é de 1.500 watts, é uma boa potência, 127 volts e tem 5.500 rotações por minuto. Então essa é uma serra muito boa, tá? Para esse tipo de utilização. E quando você compra essa serra, ela já te entrega de graça dois recursos bem importantes para sua serra vertical. O primeiro recurso é esse aqui, olha só, tá vendo esse parafuso aqui, ó? Que está aqui em cima, esse é o parafuso do ângulo de corte. Se eu soltar esse parafusinho aqui, eu consigo fazer com que a serra faça esse movimento até 45 graus. Então, se eu colocar ela na posição horizontal, eu consigo tirar uma peça com um corte de 45 graus inteirinho. Fantástico.
e fica perfeito. Não foi eu que bolei, esse é um recurso que já veio e que pode ser aplicado. Nunca tive a necessidade, mas pode ser que você tenha. Um outro recurso que ela oferece é esse parafusinho aqui, tá vendo aqui, ó? Bem ali na ponta. Este é o parafuso que faz a regulagem da profundidade do corte. A minha serra está regulada para cortar até 50 milímetros. Eu posso pôr 2 chapas de 25 milímetros de MDF e ela vai cortar. Não recomendo porque é bem pesado, mas se você precisar fazer um serviço e não quiser ficar fazendo vários cortes, você pode colocar várias chapas e cortar até 60 milímetros, que eu acho que é a capacidade desse disco de serra. Então é aqui que é feita a regulagem da altura do corte. Eu deixei regulado meio raso até, porque eu não quero que o disco de serra alcance a parte metálica estrutural da serra, né? Porque vai perder o corte, entendeu? Então por isso que a serra percorre por dentro destes sulcos, faz o corte 100% e não estraga a serra. Outro detalhe. Eu deixei o botão de ligar e desligar a serra 100% acionado, ó. Eu coloquei uma abraçadeira Hellman, porque não faz sentido você ter toda essa estrutura e fazer o corte assim. Você precisa ter liberdade, você precisa estar com as mãos livres. Então eu deixei isso acionado 100% e coloquei no circuito elétrico um botão de liga e desliga. Tá desligado da tomada. Eu desliguei da tomada para poder gravar esse vídeo para vocês sem preocupação. Mas é assim, eu aciono ela, ela tá funcionando e eu posso fazer o corte 100% sem precisar de nenhum movimento. Outro detalhe. Reparem nisso daqui, ó. Aonde eu coloco a serra, ela fica. Tá vendo? Eu não preciso ficar segurando ela parada. Se ela tem que descer, sou eu que faço ela descer. Se ela tem que subir, sou eu que faço ela subir. Por quê? Como que isso funciona? Aqui dentro desse metalão aqui e dentro desse outro metalão aqui, existem 2 contrapesos que estão presos à serra por meio desse cabo de aço aqui, ó. Olha só. Eu vou acionar os contrapesos, ó. Estão ouvindo? Então, esse cabo de aço que prende esse carrinho móvel, ele está ligado naquela rodana ali em cima e na outra ponta tem um contrapeso. E além desses 2 contrapesos que estão aqui dentro, tem esse outro cabo de aço aqui, ó, que vai até o meu teto lá e joga lá pro lado de fora mais um peso. Tá vendo? Aquilo dali é uma placa de chumbo pendurada. Era o recurso que eu tinha, galera. A gente tem que se virar nos 30. Pendurei lá uma placa de chumbo. E isso fez com que esse sistema do carrinho móvel ficasse em equilíbrio perfeito. Tá? Sem eu precisar ter que ficar segurando ele numa posição para cortar. É essencial. Para que a serra funcione, esse carrinho tem que ser independente. Ele não pode ficar nem caindo nem subindo sem que você queira que ele faça isso. Que nesse lado esquerdo do carrinho móvel existe uma trena que eu grudei aqui com fita dupla face. Essa trena mede do zero. O zero para mim é aqui, ó, essa base aqui, é onde a chapa é encostada. Esse daqui é o ponto zero, tá? Então ela mede desse ponto para cima. E aqui eu tenho um marcador. Olha só, esse triangulinho é o marcador. Esse marcador está regulado perfeitamente com aquele ponto zero que eu indiquei ali atrás. Então, se eu quiser fazer um corte de 1 metro, é bem fácil. Eu não preciso pegar a trena e ficar marcando na chapa. Eu venho aqui, coloco aqui marcando no 1 metro, 1,40 m, né, 1.400 milímetros, 1,10 m aqui assim, ó, por exemplo. Travo e o corte está feito. De forma bem semelhante, eu fiz a marcação para cortes horizontais, né? Aqui, eu tenho uma trena que marca deste ponto zero até o fim da serra e aqui deste ponto zero até o começo dela. São duas marcações, da direita para a esquerda
e da esquerda para a direita. Então, se eu quiser abrir uma peça pequena, eu posso usar esse espaço da serra. Se eu quiser abrir uma peça maior, eu posso usar esse espaço da serra. E eu tenho esse marcador móvel. Olha só, ele está regulado certinho com a trena a partir desse ponto zero. Então, se eu coloco esse cara aqui e coloco ele aqui no 20 centímetros, eu sei exatamente, perfeitamente, que essa base aqui, até onde a serra passa aqui, dá 20 centímetros. Dá os certinhos 200 milímetros. Então eu posso marcar e travo ele aqui, tá travado, é só encostar a chapa aqui. E a mesma coisa do lado de cá. Se eu quiser fazer um corte de 30 centímetros, eu coloco ele aqui e eu sei que essa base, até o local onde a serra passa, tem a medida que eu gostaria que tivesse. Entendeu? É assim que é feita a regulagem. Você não precisa ficar com uma trena pendurada, fazendo medições. A serra já foi todinha configurada para te poupar tempo, para te poupar serviço. Time, a serra inteira está apoiada em cima de 6 pezinhos de borracha. Dá uma olhada aqui, ó. São vibra stops, né? Paradores de vibração. Esses pezinhos aqui são bem fortes, são de borracha e eles têm essa regulagem. Então, por mais que o seu piso seja irregular, por causa deste recurso, você consegue instalar a serra perfeitamente alinhada no plano horizontal. Então ela foi feita dessa forma. E se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que tem alguns rodízios, tá vendo? Para que servem esses caras aqui, ó? Todo esse espaço perdido entre aspas, né? Todo esse espaço atrás da serra é, para mim, uma gaveta. Quando eu fiz o serviço e sobrou algum pedaço da chapa de MDF, eu venho com ela ali e consigo, por causa desses rodízios, guardar a chapa grande, às vezes uma chapa inteira, deixo ela guardada aqui atrás sem me ocupar espaço. Essa foi uma grande jogada dessa serra aqui. E economiza um espaço sagrado, um espaço muito bom que você pode utilizar com outras coisas. Ah, um detalhe importante. Olha só. Aqui eu prendi, tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui é não é uma mão francesa, mas é uma presilha. Ela tá presa na parte de trás. Essa presilha impede que a serra se desloque. Então, olha só, eu consigo subir na serra e ela tá presa na parede, tá vendo? Ela tem aquele ponto de apoio e aquele ponto de apoio. Então essa serra, eu posso fazer força e ela não vai nem em direção à parede e nem cair em cima de mim quando eu estiver realizando um serviço. Olha só. Ela não cai. Está 100% presa. Legal, né? Se você não usar a serra como uma serra, você pode usar a serra como uma escada. Olha só. Funciona também. Tá bom? Nada a ver, né? Faz cortes perfeitos. Vejam essas cenas que eu vou colocar agora, da serra trabalhando e dos cortes sendo realizados. Vocês vão gostar, o resultado ficou excelente.
Time, se por um acaso ficou alguma dúvida sobre como você pode fazer essa serra, por favor escrevam nos comentários, eu vou ficar muito feliz em explicar para vocês como que a gente fez essa serra aqui na nossa empresa. Toda vez que vocês se inscrevem no canal, o YouTube entende como sendo um conteúdo, um vídeo de qualidade, e ele distribui esse vídeo para outras pessoas. E eu sempre vou fazer conteúdos relevantes para vocês, tá bom? Que vão esclarecer as dúvidas que provavelmente você tenha. São dúvidas que eu já tive, dúvidas que outras pessoas já tiveram, e pode ser que ajude vocês a esclarecerem as dúvidas que vocês também tenham, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos lançar um vídeo novo em breve, que é um vídeo da nossa oficina completa, do começo ao fim, todos os detalhes de como a gente fez, como que a gente organizou. Você é nosso convidado, fiquem de olho que logo logo, talvez na semana que vem, já vai ser lançado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até a próxima!